Neste segundo vídeo, nós vamos estudar os outros dois fatores que podem deslocar o equilíbrio. Vamos começar pela pressão. Então, a pressão desloca o equilíbrio. Mas como modificar a pressão? Modificar com variação de volume. Então, imagine um frasco com um êmbolo. Empurrar o êmbolo é aumentar a pressão interna. Puxar o êmbolo é diminuir a pressão interna. Então, se eu modifico a pressão modificando o volume, o equilíbrio também desloca. Como? Empurrei o êmbolo, a pressão interna está aumentando. Legal. Agora, o que acontece com o volume ocupado pelo equilíbrio? O volume diminui. Então, quando você aumenta a pressão, o equilíbrio desloca para o lado que ocupa o menor volume gasoso. Esse é um ponto importante. A pressão só vai ser relevante se você tiver gás. Então, quando você aumenta a pressão, o equilíbrio desloca para o lado que ocupa o menor volume. Quando você puxa o êmbolo, a pressão interna diminui. E o volume do equilíbrio aumenta. Então, quando você diminui a pressão, o equilíbrio desloca para o lado que ocupa o maior volume gasoso. Legal. Então, tudo bem. É assim que ele se comporta. Nesse caso, eu tenho esse equilíbrio, a síntese da amônia, aqui dentro. Eu vou empurrar o êmbolo. Opa, eu estou aumentando a pressão. Se eu aumento a pressão, ele vai para o menor volume gasoso. Agora, qual é o menor volume? Esses números aqui, primeiro que gás, hein? Esses números, os coeficientes, é a proporção em mol. Só que, para gás, a proporção em mol é a mesma proporção em volume. Então, eu posso dizer que aqui eu tenho 3 volumes de hidrogênio, 1 volume de nitrogênio, 2 volumes de amônia. O lado esquerdo, 4 volumes. O lado direito, 2 volumes. Quando aumenta a pressão, o equilíbrio vai para o lado que ocupa o menor volume gasoso. Nesse caso, o equilíbrio vai para a direita. Então, se você aumenta a pressão, o equilíbrio vai para a direita. Pressão alta favorece a síntese da amônia, porque desloca o equilíbrio para a direita. Tá bom? Outro detalhe, hein? A pressão não modifica o Kc nem o Kp. Eu posso alterar a pressão, que o Kc continua o mesmo, e o Kp também. Vamos ver mais, hein? Mais. Tenho esse equilíbrio. Está tudo acontecendo aqui dentro, hein? Vou empurrar o êmbolo. Empurrar o êmbolo vai aumentar a pressão. Se aumenta a pressão, vai para o lado que ocupa o menor volume gasoso. Vamos lá? Eu tenho 2 volumes aqui. 2 aqui, 1 aqui. Então, lado esquerdo, 2 volumes. Lado direito, eu tenho 3 volumes. Aumenta a pressão, vai para o lado que ocupa o menor volume. Nesse caso, vai para a esquerda. Então, se você aumenta a pressão, você favorece a formação do SO3. Tá bom? Mais um, hein? Eu quero puxar o êmbolo agora. Opa! Puxar o êmbolo é diminuir a pressão. Se eu estou diminuindo a pressão, o volume aumenta. Vai para o lado que ocupa o maior volume gasoso. Isso é gás? Não. Isso também não. Então, eu vou colocar aqui 0V. 0V porque não é gás, tá? Só por isso. Aqui 0V, aqui é gás, 1V. Então, do lado esquerdo, 0V. Lado direito, 1V. Diminui a pressão, vai para o lado de maior volume. Nesse caso, vai para a direita. Se eu diminuir a pressão do sistema, favorece a decomposição do carbonato de cálcio, porque o equilíbrio vai para a direita, produzindo mais CO2. Legal? E nesse caso, olha só os volumes. 1V, 1V. Então, aqui, 2 vezes. Eu esqueci de balancear, mas aqui é 2, tá bom? Então, aqui é 2. Então, eu tenho 2 volumes desse lado, aqui eu também tenho
2 volumes. Os volumes são iguais. Então, nesse caso, eu posso aumentar a pressão ou diminuir a pressão com o equilíbrio não desloca. Ah, mas por que não? Porque não tem variação de volume. Aqui, 0, que é sólido, 3 vezes. Sólido, 0, 3 vezes. Perceba que o reagente, o volume, 3 vezes é igual ao do produto. Esse caso é igual ao anterior. Eu posso aumentar ou diminuir a pressão, que o equilíbrio também não desloca. Legal? Então, é assim que ele se comporta frente à pressão. E para terminar esse vídeo, vamos falar do último fator, que é a temperatura. Não esqueça que a temperatura é o único fator que altera o valor das constantes. Ai, quais? Qualquer uma. Kc, Kp, você também vai aprender Ka, Kw, não importa. Mexeu na temperatura, muda a constante. E como é que é o comportamento? Quando você aumenta a temperatura, quando você fornece calor para o sistema, você favorece a reação que vai absorver esse calor. Então, quando aumenta a temperatura, o equilíbrio vai para o lado da endotérmica. Quando você diminui a temperatura, ele vai para o lado da exotérmica. Olha esse equilíbrio aqui. Bom, eu quero saber o que acontece com ele se eu aumentar a temperatura. Primeiro, eu tenho que descobrir qual lado é endo, qual lado é exo. ΔH, negativo. Opa, negativo, exotérmica. O ΔH é sempre da reação direta. Então, a reação direta é exotérmica. Portanto, a inversa é endo. Se eu aumentar a temperatura dessa reação, o equilíbrio vai para a esquerda. Porque se eu aumento a temperatura, ele vai no sentido da endo. Então, ele vai para a esquerda. E se eu diminuir a temperatura? Se eu diminuir a temperatura, ele vai para a da exotérmica. Nesse caso, ele vai para a direita. Então, aumenta a temperatura, vai para a esquerda. Diminui a temperatura, vai para a direita. Tá? Faça o próximo exercício.